Graças e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui numa série de vídeos falando, onde eu estou falando, né, porque eu não ouço música secular. Volto a dizer que isso não é doutrina, eu não sou o dono da verdade, nem tenho a pretensão de esgotar o assunto. Mas eu quero compartilhar algumas coisas. E nesse vídeo eu quero falar sobre o segundo argumento, a minha experiência profissional. Bom, eu comecei a estudar música aos 9 anos de idade. Meu primeiro instrumento foi o violão. Na minha adolescência, eu estudei baixo elétrico, piano clássico, estudei guitarra, estudei bateria. O piano acabou se tornando meu instrumento principal. Nessa época, eu já comecei a tocar com pessoas famosas do mundo gospel. Também eu tive, por conta disso, acabei tendo a oportunidade de assistir a primeira vez, né, uma palestra para um grupo seleto de pessoas, a primeira vez que Abrão Laboriel veio ao Brasil, e foi fantástico assistir aquele homem de Deus, um baixista da Hosanna Music. Talvez você conheça, a Hosanna Music foi um dos maiores ministérios de louvor e adoração no mundo, né, na década de 90. E aí eu pude assisti-lo assim, ao vivo, bem pertinho dele, ouvi-lo falar, contar o seu testemunho, a maneira como ele se converteu ao Evangelho. E uma das coisas que ele disse foi que ele sempre orou pedindo a Deus, né, quando que ele poderia sair, parar de tocar na noite, parar de tocar secularmente. E ele disse que o Senhor sempre trazia aquele texto para ele que diz: não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. E Deus dizia para ele assim: olha, eu te acendi para iluminar. E foi através da vida dele, através do testemunho dele, da pregação dele, que muitos músicos se converteram. Muitos homens famosos, músicos famosos se converteram através da influência desse homem. Deus levantou Abrão Laboriel como um dos maiores baixistas do mundo. Ele foi considerado assim por anos consecutivos, vários anos, considerado o maior baixista do mundo. Isso dava um acesso a ele que outras pessoas jamais teriam. Por exemplo, várias vezes Madonna o convidou para tocar nos seus shows, e ele disse a seguinte coisa: ele disse, eu peço o meu cachê mais 15 minutos do show dela. E ela dava por causa da fama dele. Então você imagina, uma pessoa vai para o show da Madonna, a última coisa que ela espera ouvir na vida é a pregação do Evangelho. E aí, de repente, no meio do show, entra Laboriel e começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão ali. Então Deus fez assim na vida dele. E ele deu um conselho para os músicos cristãos nessa palestra. Ele disse assim: se você é um músico cristão, você aprendeu a tocar na igreja, não vá tocar na noite por dinheiro. Apesar desse conselho, eu fui tocar na noite, eu fui tocar no mundo secular. Eu toquei no mundo gospel, eu toquei no secular, eu toquei com ministérios famosos e conheci ministérios famosos também. O que eu vi no secular foi horrível. Eu vi músicos cristãos se perdendo completamente, músicos que chegavam ali e não queriam se envolver com nada e daqui a pouco estavam totalmente comprometidos e com a vida sendo destruída. Envolvidos em ambientes de vícios, em ambientes de imoralidades sexuais. E não existe guarde isso que eu vou dizer, não existe essa de um músico cristão que toca no secular não promover o que é contrário aos valores cristãos. Você não escolhe o que vai tocar, você é pago para tocar e ponto final. Não é um músico que escolhe o repertório, você simplesmente se submete a quem está dirigindo o show, a quem dirige a banda, a quem é o maestro da orquestra, você simplesmente se submete a isso. E ponto final, e vai tocar o que eles determinarem. Eu só consegui, em todo o tempo de vida profissional na música, eu só consegui ver um amigo meu, uma única vez, dar uma desculpa e não participar de um determinado concerto que era muito pesado, assim, espiritualmente. Do resto, nunca vi ninguém conseguir, nenhum músico conseguir dizer não.
para escolher o que vai tocar. Não, simplesmente você toca, porque você é pago para isso. Agora, o que eu vi no mundo gospel foi terrível, assim como nos ministérios famosos que eu conheci. O amor ao dinheiro, eu vou citar algumas coisas para vocês aqui, ó. Amor ao dinheiro, vícios, imoralidade sexual, adultério, mentiras, injustiças, pessoas que exploram outras pessoas, exigem qualidade de trabalho profissional. O músico tem que ser um profissional, mas na hora de pagar, pagam como se estivessem fazendo uma caridade, sabe? Outros que enriquecem, retendo o salário do trabalhador. E ainda outros que se colocam como um Deus. Ninguém me contou. Eu vi pessoas batendo no peito e dizendo, eu me sinto Deus. Uma triste realidade. Por tudo isso que eu vi e ouvi, eu não ouço música secular. E também não ouço a maioria dos artistas gospel brasileiro. Mas tem esperança, meu amigo. Eu também conheci pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas fiéis a Deus e a sua palavra, pessoas fiéis à sua igreja local, pessoas fiéis ao chamado de Deus, que estão trabalhando de todo o coração, sabe, com clareza de entendimento, na proclamação do reino de Deus sobre toda a terra, profetizando as nações. Então, esse é o meu argumento número 2, porque eu não ouço música secular, a minha experiência profissional. Que Deus abençoe você.